Capítulo 8. Chamados à primogenitura. Os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos 9, 29. Há aproximadamente 8 anos, em Santa Luzia, Minas Gerais, no grupo de mulheres foi sugerido que acordássemos às 3 horas da manhã para orar. Nessa época, o WhatsApp não era muito famoso, então teríamos que confiar que naquele horário todas estariam acordadas para buscar a Deus. Nessa época não tinha uma vida de oração sólida, era algo superficial e básico, como orar antes de dormir, embora tivesse muita fome pelas Escrituras. A minha filha era bebê e eu já levantava todas as madrugadas para amamentá-la, então uni o útil ao agradável. Comecei nessa época a experimentar a presença de Deus de forma desconhecida para mim até então. Lembro-me especificamente que tive um sonho nesse longo período de propósito que me marcou. No sonho, eu passava sobre um grande terreno e avançava. Mas debaixo dos meus pés, o chão era formado de grandes serpentes, que estavam adormecidas, mas eu não tinha medo e continuava a caminhada. Enquanto eu passava, uma delas abriu os olhos, girou a cabeça e feriu meu calcanhar, momento no qual eu levantei a perna com a grande cobra pendurada no meu pé e pisei com força, estraçalhando a sua cabeça. Passei o dia seguinte extremamente incomodada. No meu íntimo, a minha alma afirmava que eu não poderia ter tido aquele sonho. Isso porque me lembrei de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Os versos acima vinham à mente e logo eu os repelia, pois não admitia que eu tivesse sonhado algo parecido com uma passagem reservada ao meu Senhor Jesus Cristo. No domingo posterior na igreja, havia um pastor de fora, o qual eu não conhecia. Quão grande foi o meu espanto quando ele me deu uma palavra ao final do culto. Ele falou que há uma semana o Senhor havia me visitado com um sonho e o interpretou. Ele expôs o que estava em meu coração e fiquei atônita. 1 Coríntios 14, 25, sabendo que somente o meu esposo sabia do que eu havia sonhado. Mesmo depois das palavras de que Deus havia me dado o sonho e da sua interpretação, a minha mente continuou lutando contra tudo aquilo. Foi então que o próprio Espírito Santo começou a testificar nas Escrituras e desfazer a confusão em meu coração. Ele me trouxe 3 passagens. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4, Bíblia Strong. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40, Bíblia Strong. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Romanos 16:20, Bíblia Strong. O Espírito Santo começou a fundamentar o que chamo de princípio da identificação. Nos versos acima, Jesus se identifica com sua igreja, que é seu corpo aqui na terra, e nós, apesar de estarmos presos a um corpo carnal, de natureza caída, que deve permanecer crucificado, devemos também nos identificar com ele, que é a cabeça do corpo, Colossenses 1:21. A quem Paulo estava a perseguir? A igreja. No entanto, Cristo diz: Por que me persegues? Analisei cada passagem e meus olhos foram abertos por essa revelação e ouvi naquele dia: Filha, quando o mundo espiritual te olha, ele vê o meu filho. Deus tratou naquele momento de uma das facetas do meu orgulho. Nós que nos unimos ao corpo de Cristo, recebemos autoridade delegada dele, mas exercida quando há maturidade para tal. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada, de forma alguma, vos fará dano. Lucas 10:19, King James. É claro que Jesus pisou a cabeça de Satanás na cruz, vencendo a morte ao terceiro dia e despojando os poderes malignos. Porém, o que já foi decretado e feito pelo Senhor na cruz, manifestar-se-á definitivamente sob a autoridade da Igreja. Romanos 16:20. Foi o que aquele sonho representou. Não era ao meu respeito, embora respingue em mim de alguma forma. Pelo princípio da identificação, conseguimos entender de forma mais profunda a primogenitura de Cristo e até onde ela nos toca. Primogênito é o filho que nasce primeiro, o que abre a madre da mãe, e este é propriedade de Deus.
E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Santificai-me todos os primogênitos, todo o que abriu a madre entre os filhos de Israel, tanto do homem quanto do animal. Este é meu. Êxodo 2 e 3. King James. Saiba um pouco mais sobre primogenitura, que é mais que um direito, é uma responsabilidade. O primogênito era o responsável pelo cuidado da família. Isso incluía administrar os bens do clã, para que todos tenham um sustento digno, cuidar de todos os membros do clã em sua saúde e segurança, principalmente contra ataques externos, perpetuar o nome da família, o que implicava em ter filhos, etc. O patriarca tinha autoridade sobre toda a casa, incluindo filhos, filhos adotados, filhas não casadas e netos. Assim, quando o pai morresse, o primogênito herdaria também suas responsabilidades. A herança do primogênito seria maior do que a de seus irmãos. Quando o pai estava para morrer, liberava bênçãos aos seus filhos. As bênçãos maiores e melhores seriam dele, e o primogênito permaneceria na casa do pai, enquanto que os irmãos mais novos, muitas vezes, precisavam ir para longe em busca de oportunidades. Adão foi o primeiro filho, primogênito, de Deus, Lucas 3:38. Porém, após a queda, este elegeu como primogênito o seu último filho, Jesus, o último Adão. Esse padrão de eleição pela graça permeia toda a Escritura. Antes mesmo de Cristo vir em carne, Deus escolhe Jacó ao invés de Esaú, quem nasceu primeiro. Gênesis 25, 33 ao 34. José é eleito primogênito em lugar de Ruben, que nasceu primeiro. Por ser José governador do Egito, Israel adota os seus filhos Manassés e Efraim e elege este o primogênito em lugar de Manassés, que nasceu primeiro. Gênesis 48, 19 ao 20. Davi foi eleito primogênito de Deus e se tornou rei de Israel, apesar de ser o filho mais novo de Jessé. Salmos 2:7 e Salmos 80, e 9:27 ao 29, e ocupou o trono em lugar de Saul, o primeiro rei de Israel. Israel espiritual, que são todos os que creem em Cristo, Romanos 9:6 ao 8, eleito pela graça em lugar de Israel natural, o povo de Deus segundo a carne. Todos os eleitos primogênitos são figuras de um só. Cristo, o unigênito, único Filho, o representante e responsável pela família de Deus em todos os âmbitos. A palavra nos diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 ao 29, Almeida Revista e Corrigida. Ser um filho de Deus e salvo em Jesus Cristo da ira vindoura somente seria maravilhoso e uma grande prova de sua misericórdia sobre nós. Mas ele foi além, nos predestinou a sermos, ou chegarmos a ser a imagem de Jesus. E isso faz toda a diferença. Romanos 8, 29. Todas as circunstâncias serão usadas pelo Pai para chegarmos à imagem do seu primogênito. O princípio da identificação nos ajuda a entender que também fomos chamados à mesma primogenitura de Cristo, e a carta aos Hebreus confirma este entendimento. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 23, Almeida Revista. E corrigida. Aquele que é de Cristo é primogênito de Deus, não porque nasceu primeiro, mas porque, sendo aquele eleito primogênito do Pai, assim o são os que a ele se unem. Somos um só com Jesus e participantes de quem ele é, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. 2 Pedro 1:4 King James. A predestinação falada por Paulo não diz respeito à salvação, mas a sermos imagem e semelhança de Cristo. Porque somos parte de seu corpo e salvos, somos predestinados a ser como ele. Isto é um poder pela graça, através da semente divina, de vir a ser uma árvore frutífera. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito,
de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo, se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8, 16 ao 18, King James. Os filhos de Deus logo nascem, recebem uma herança ao lado de Cristo, mas só podem administrá-la na maturidade. É tempo de amadurecer e administrar a herança que nos foi proposta. Tempo de uma grande colheita, de bastardos a filhos. Após a morte do patriarca, o primogênito tinha muitas responsabilidades, pois assumia de forma ampla a função administrativa que cabia àquele. A responsabilidade advinda da primogenitura é abraçada pelo cristão, que está pronto para manifestar o amor sacrificial. O contrário também é verdadeiro: aquele que não está pronto, que é infantil espiritualmente, ou está sob um espírito de bastardia ou orfandade, sacrifica o seu fruto, comprometendo o seu legado. Bastardo é aquele que nasceu de uma relação extraconjugal, e o órfão é aquele que foi abandonado ou desamparado. Em termos espirituais, a bastardia é filha do espírito de orfandade, que envolve o mundo desde a separação entre Deus e o homem. Temos a triste história do primogênito Jefté, filho de Gileade com uma prostituta. A Bíblia conta que os seus meios-irmãos o expulsaram, pois não queriam dividir a herança com ele. Juízes 11, 2. Com um histórico familiar conturbado de bastardia, rejeição, abandono e amargura, o caráter de Jefté e suas reações foram moldados pelas suas feridas. Isso é exposto quando Jefté alcança uma posição de liderança no meio do povo para lutar contra os filhos de Amon. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: Não me odiastes e não me expulsastes da casa do meu pai? E por que agora vindes até mim, agora quando estais em aflição? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: Por isso, voltamo-nos para ti agora, para que possas ir conosco e lutar contra os filhos de Amon, e ser o nosso cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se vós me trouxerdes de volta para casa, para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar diante de mim, serei eu o vosso cabeça? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: O Senhor seja testemunha entre nós, se não procedermos de acordo com as tuas palavras. Juízes 11, 7 ao 10, King James. Entenda, sem a posse da paternidade de Deus e de uma identidade moldada a partir deste, jamais desfrutaremos plenamente da primogenitura que nos foi entregue. Estes sofrerão ataques e influência de Amon, um principado assassino que teve sua origem na relação incestuosa entre Ló e sua filha mais nova. São pessoas atacadas na região da sexualidade. Entenda-se todo tipo de perversão sexual contrária ao padrão bíblico, e que podem até vencer essa batalha, como foi o caso de Jefté, pela ajuda do Senhor, mas a sua sede por posição e status mata o seu fruto. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se tu, sem falta, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, então será que o que quer que saia das portas da minha casa para me encontrar, quando eu retornar em paz dos filhos de Amon, certamente será do Senhor, e eu oferecerei como oferta queimada. E Jefté veio a Mispá, até a sua casa, e eis que a sua filha saiu para encontrá-lo com adufes e com danças, e ela era a sua única filha. Além dela, ele não tinha nenhum outro filho ou filha. E sucedeu que, quando ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ai, filha minha, tu me colocaste muito para baixo, e tu és uma daquelas que me aflige. Pois abri a minha boca para o Senhor, e não posso voltar atrás. Juízes 11, 30 ao 35, King James. Sob a influência desse principado, a herança do Senhor é sacrificada e o legado perdido, contanto que o eu seja satisfeito e os lugares altos alcançados. Amon odeia o fruto do ventre. Assim diz o Senhor. Por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4, não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Amós 1,13. Um indivíduo debaixo dessa influência não frutifica,
mata, não herda, mas ambiciona altos lugares e sacrifica quem quer que seja, inclusive a família, contanto que cumpra os anseios do seu eu. No Brasil, bem como em outros países, o espírito de orfandade tem uma porta escancarada estabelecendo um legado de orfandade espiritual a nível nacional. É curioso avaliar que é muito comum ouvirmos a palavra padroeira pelas cidades de nossa nação, a qual significa pai, algo reservado por direito a Deus, mas empregada para uma figura feminina. Isso implica em inversões de papéis, usurpações, dentre outros. A paternidade de Deus é o que precisamos para a cura das feridas, mas isso não é feito através de uma boa pregação, embora seja importante contra as fortalezas da mente. Além da renovação de mente pela palavra e confissão de pecado, precisamos de um relacionamento real e profundo com Cristo, através do Espírito Santo, pois este é quem nos adota e testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus põe os solitários em famílias. Ele liberta aqueles que estão presos em correntes, mas os rebeldes habitam em terra seca. Salmos 68, 6. King James. Quem possuiu a terra prometida foram os filhos dos incrédulos que morreram no deserto. Os filhos creram, os filhos lutaram, os filhos tomaram posse da promessa. Estes não eram mais crianças, pois o que seria exigido deles, a infantilidade, não suportaria. Somente um maduro administra a herança, e esta não é um pedaço de terra físico ou riquezas terrenas. Ela é dobrada, maior em valor do que qualquer bem que o dinheiro possa comprar. Porção dobrada. A tribo de Levi, escolhida para o sacerdócio, não recebeu herança, terra, dentre os filhos de Israel. O motivo para tal impedimento fica claro em Deuteronômio 10:9. Por isso, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor teu Deus prometeu a ele. Pedro esclarece sobre sacerdócio na nova aliança. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segundo Pedro 9, King James. A mesma herança divina é oferecida aos sacerdotes cristãos, embora com suas peculiaridades. Uma nação sacerdotal de primogênitos, segundo a ordem de Melquisedeque, que ministram perante o Senhor, com encargo de manter aceso o fogo do amor por Deus, tendo neste a sua porção. Ainda que muitos tenham se perdido e seduzido pela falsa prosperidade e caído aos pés de Mamon, a herança dos filhos continua uma só: o pai. O primogênito tinha direito a uma porção dobrada da herança paterna sobre os demais irmãos, o corpo de Cristo. Porém, não tem uma porção dupla de bens materiais. A missão envolve sustento e provisão de forma ampla da parte de Deus. Mas há uma porção dupla do Espírito Santo, disponibilizada por Cristo a toda a prole do Altíssimo, bem como as bênçãos que o acompanham. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Axa, filha de Calebe, um dos fiéis espias da terra prometida, após se casar com Otiniel, recebeu do pai uma porção de terra localizada no deserto do Neguebe, seca e infrutífera. Então, Axa pediu ao seu pai terra com água, porquanto a sua terra era desértica. Antes de entrar na terra, Deus prometeu ao seu povo: grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste, e comeres, e te fartares. Deuteronômio 6:10-11. Uma terra fértil, que mana leite e mel, mas eles encontraram aridez, seca e muitas dificuldades. Calebe então dá a Axa as fontes superiores e inferiores. Porção dobrada. A Bíblia nos diz que se pedirmos, ser-nos-á dado. Mateus 7:7. E ainda, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas 11:13. King James. Eliseu, discípulo de Elias, pediu porção dupla do Espírito que estava sobre este,
Isto foi um prenúncio espiritual para a igreja da herança que nos é proposta. Quando Elias joga sua capa sobre Eliseu, ocorre uma adoção espiritual, segundo Reis 2:12. Vislumbrar Elias em assunção aos céus e o recebimento da porção dupla do Espírito que estava sobre ele foi um apontamento para o que os discípulos de Cristo experimentaram muitos anos depois, com a assunção de Jesus aos céus e o posterior derramar das primeiras chuvas espirituais, no cenáculo, anunciadas outrora por Joel. Eliseu representa o corpo de Cristo, o qual fará mais e maiores obras que este. João 14:12. Eliseu fez o dobro de milagres em relação a Elias. Isaías, após declarar profeticamente da plenitude do Espírito Santo sobre Jesus, o Filho de Deus, fala sobre a família sacerdotal e da sua primogenitura. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Isaías 61, 6-7, nova versão internacional. Os filhos do Senhor foram gerados para conhecê-lo e amá-lo, e através disso executar um grande encargo sobre a terra. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Isaías 60 e 1:3-4, nova versão internacional. O bendito fruto do Senhor crescerá como árvores altas, carvalhos de justiça, com raízes grandes e profundas, que representarão a paternidade de Deus na terra e farão, no poder do espírito de Elias, uma cidade viva para o Pai, trabalhando na tripartição do ser humano. 1. Reconstruíram. Fala de um espírito que estava morto e reviveu. 2. Restaurarão. Fala da alma, nos atentaremos mais adiante. 3. Renovarão. Fala do corpo que será renovado, glorificado, na vinda do Senhor. A restauração da alma. Enquanto estivermos aqui na terra, a parte do homem que o Espírito Santo está trabalhando de forma contínua é a nossa alma. Isso porque o espírito daquele que se uniu a Cristo está pronto, reviveu, segundo Timóteo 1:9 e Mateus 26:41. E o corpo, ainda que afetado por Cristo, de formas variadas, será salvo na sua glorificação. Filipenses 3:21. A OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, diz que em todo o mundo estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com depressão e que esta é a principal causa de incapacidade na sociedade. Basta conversar com pessoas ao nosso redor e ler algumas notícias para perceber que algo não vai bem com a alma humana. Atravessamos uma pandemia e o número de pessoas de todas as idades com problemas psicológicos variados aumentaram consideravelmente, bem como os sentimentos de desesperança, medo, tristeza pela morte de entes queridos ou amigos, perdas financeiras, conflitos familiares, instabilidades dos mais variados tipos, etc., embora estes não sejam as únicas causas de doenças na alma. A alma é, sem dúvida, complexa e só quem pode defini-la de forma real é aquele quem a criou, Deus. Com isso, de forma alguma estou desmerecendo o trabalho dos profissionais de saúde mental. No entanto, pelas Escrituras podemos saber parâmetros, descobrir mistérios e soluções. Objetivamente, temos de dar atenção à Bíblia de acordo com o que ela é, a verdade, não somente um acessório. Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo no seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22:37, nova versão internacional. As palavras em destaque são 1. Coração, do grego cardia, centro de toda a vida física e espiritual, está, dentre outras, ligada às paixões, a alma afetada pelas emoções, apetites, vontade e caráter. 2. Alma, do grego psuche, refere-se, dentre outros, à força vital, alma vivente, vida, sentimentos, afeições,
Aversões, coração. Terceiro entendimento, do grego dianoia, significa, dentre outros, mente como centro das habilidades intelectuais, afetivas e volitivas, vontades, pensamento, bons e maus. Os conceitos misturam-se, mas dizem respeito a uma só coisa: a alma humana que precisa desesperadamente do amor do Pai para sarar. Buscamos redenção em tudo, em procedimentos estéticos, em filmes de heróis, em um grande amor, etc., ainda que de forma inconsciente. Ignoramos, por vezes, que Deus fez a nossa alma e Ele é o mais interessado em restaurá-la. Não podemos, porém, ignorar que vivemos a geração mais amante de si mesma, mas também a mais doente emocionalmente, o que nos leva a afirmar categoricamente que o direcionamento do nosso amor deve ser a Deus e não a nós, como está na Bíblia, o contrário é destruição. Para a psicologia, afeto, emoção e sentimento são emoção como a componente neurofisiológica para a expressão motora do afeto, ou seja, o que acontece no corpo. Sentimentos como a componente subjetiva, cognitivo-experiencial, ou seja, o que é ter essa emoção, o que nos faz sentir essa emoção. Com este conceito, analisemos o texto de Filipenses direcionado à nossa alma. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses 2:5 ao 9, Almeida Corrigida. Fiel. A King James, no verso 5, trocou a palavra sentimento por mente. A Nova Versão Internacional usou atitude e a Peshitta, mesmo modo de pensar. Os conceitos se confundem e não quero ser repetitiva, mas talvez seja didático para nós. Jesus domou a sua alma. Desde o Éden até os dias de hoje, a nossa alma vive desgovernada, passou a se alimentar não mais de Deus, mas de si mesmo, e esta tragédia vem se repetindo de geração em geração, com mudanças apenas de estratégia, mas com o mesmo objetivo: manter o homem com os olhos no próprio umbigo. Somente o ungido de Deus, o Cristo, para restaurar os lugares antes assolados de geração em geração. Ele nos guiará no caminho do esvaziamento de si mesmo e de emoções, vontades e mente, alma, sujeitas ao Pai. Em um mundo onde o status tem tanta relevância, altas posições são o foco e o padrão financeiro elevado, a única herança buscada, bem como o diagnóstico de espiritualidade saudável, é urgente voltarmos aos caminhos da humildade e humilhação. Quando Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37. Ele está ordenando que nossa alma seja refeita em seu amor. Quando nosso amor por Jesus deixar de ser nominal, então deixaremos de lutar por reconhecimentos, aplauso e amor dos homens. Nossa alma passará de ruínas para muros altos.